Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo lá em Mateus capítulo 7. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Hoje nós estamos na nossa 12ª mensagem no Sermão do Monte. Eu achava que eu ia pregar umas 8, né? E não terminamos o Sermão do Monte, já estamos na 12ª mensagem. E já pensando na nossa próxima série, que provavelmente vai ser no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, estrangeiros e peregrinos no mundo. Então, vai estudando 1 Pedro na sua casa, porque ele vai dizer sobre sermos estrangeiros e peregrinos. No entanto, agora, Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Querido Deus e Pai Celestial, ao abrirmos a Tua palavra agora, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Edifica a Tua igreja, ó Deus, e que saiamos diferentes daqui, da forma que entramos. Senhor Deus, pedimos que o Senhor também possa falar com aqueles que estão em casa, aqueles que não podem estar aqui devido à pandemia, ó Pai. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Você sabia que Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, está substituindo rapidamente João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Mateus 7, versículo 1, está substituindo João 3,16, como o versículo mais memorizado e citado da Bíblia. Basta você ter um juízo crítico sobre muitas das atitudes que nós vemos hoje em dia, que rapidamente você escuta, não julgueis. Não julgueis, né? O não julgueis, ele virou uma espécie de jargão popular, de que não podemos falar daquilo que o outro pensa ser certo, né? E o grande problema nisso tudo é que tem entrado num campo ético e religioso. Isso tem entrado no campo ético e religioso. Eis alguns exemplos, por exemplo. Eu mesmo já ouvi várias pessoas, não foi uma, não foi duas, mas pessoas que me disseram que a igreja ela não pode exercer disciplina sobre a vida de um membro que está em rebeldia, porque nós não devemos julgar as pessoas e isso só cabe a Jesus. As pessoas têm medo. Ou, por exemplo, já ouvi que nós também não podemos julgar a prática homossexual como pecado, porque se duas pessoas do mesmo sexo se amam, só Deus pode julgar. Quem é você para julgar? É só Deus que pode julgar. Eu também, acreditem, eu já ouvi isso diante da ideologia de gênero, que tanto está sendo pregada aí, as pessoas me dizendo que nesse caso, só Deus pode julgar. Já sobre o aborto, quantos que, quando nós vamos contra e dizemos que ele é uma atrocidade, que vai contra os princípios Gente, não tem uma base bíblica, não tem nada, nem uma vírgula nas escrituras que defenda o aborto. Nada. E muitas pessoas, quando nós falamos que a Bíblia é contra, algumas pessoas elas dizem assim, mas pastor, e nesse caso?
nesse caso, só Deus é que pode julgar. Sem falar também sobre pessoas que vivem uma vida sexual fora do casamento. Pessoas que, ou casais de namorados que estão tendo vida sexual, ou casais, alguém que está em adultério. Então, quando você vem com a crítica e fala, está errado, do outro lado você escuta, mas é só Deus que pode julgar. Não julgueis. E como eu disse, isso tem entrado no campo ético e no campo religioso, né? Mas, não somente nessas declarações polêmicas, talvez você já ouviu um não julgueis diante de declarações no dia a dia. Como eu disse, ele virou uma espécie de jargão, quando a pessoa ela tem uma ideia, ela acha que a ideia dela é certa e ela não quer ser confrontada. Então, ela vai dizer para você, não julgueis. Isso levanta uma questão. É certo julgar as ações dos outros? É certo julgar as ações dos outros? Eu creio que nós precisamos tomar cuidado ao responder essa pergunta. E os versículos que nós lemos aqui agora, tem muito a nos ensinar sobre essa questão. E nós vamos ver o que Jesus diz realmente a respeito desse assunto, né? Que nós tanto ouvimos a respeito do não julgueis. E olha o primeiro ponto, primeira lição, um cuidado a ser tomado. Vamos ler o versículo 1 e versículo 2 de novo, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando Jesus diz, não julgueis, significa que todo julgamento está errado. Parece que a primeira impressão, quando nós lemos, é que nós de maneira nenhuma podemos julgar alguma pessoa, ou algum ato, mas não é isso que aqui está dizendo. Porque existem algumas ocasiões mencionadas na Bíblia, em que os cristãos eles são chamados para exercerem um julgamento sobre os outros, né? O próprio Senhor Jesus, aqui no versículo 6, ele vai dizer que nós devemos julgar algumas pessoas como cães e porcos, e como indignas de receberem a palavra de Deus. Olha o versículo 6, olha só o que Jesus diz, ele fala assim: não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Aqui a gente precisa exercer o nosso juízo. Mas olha o versículo 15 a 20, o que Jesus vai dizer? Olha só. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Olha só como que Jesus mesmo está dizendo que nós precisamos exercer o nosso juízo, olhando para um mestre, se ele é falso, se ele é verdadeiro, nós vamos precisar julgar. Mas não somente isso. 1 Coríntios, nós não vamos entrar agora, Paulo julga um homem culpado de fornicação com a esposa do seu pai. Está lá, 1 Coríntios capítulo 5. Algo pesadíssimo. E Paulo condena esse homem, e Paulo fala para a igreja fazer o mesmo, para expulsar da comunhão aquele homem. 1 João 4, de 1 a 6. Os crentes são ensinados a julgar religiões e declarações de pregadores para ver se está alinhado com a palavra de Deus ou não. Nós podemos ter juízo a respeito disso. Olha só, 1 João 4, de 1 a 3, o que diz? Diz assim: amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Se eu examino, significa que eu preciso usar o meu julgamento.
Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo o Espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Mas eu gostaria de destacar que há momentos que o próprio Senhor Jesus ensinou que a igreja precisa exercer disciplina. E nós já pregamos a respeito disso aqui. A igreja precisa exercer disciplina e isso vai precisar também de um julgamento. Olha só, Mateus 18, de 15 a 18, diz assim: se teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, olha só, o que Jesus está ensinando? Trate-o como pagão ou publicano. Jesus está dizendo o que aqui? Que às vezes a pessoa é excluída da igreja. O próprio Jesus, o mesmo Jesus que disse, não julgueis, ele também ensina outras questões que nós precisamos exercer o nosso julgamento, o nosso juízo. Então, o que ele quer dizer com não julgueis? O que Jesus está ensinando quando ele diz não julgueis? A palavra julgueis significa o quê? Guardem isso. Censura. Crítica amarga e injusta. E ela se encontra num modo aqui na língua original que expressa algo contínuo na vida da pessoa que julga. Logo, é aquela pessoa que tem o hábito de encontrar defeitos, o hábito de criticar duramente as outras pessoas. É um espírito mesquinho e aquele espírito que só procura o erro na vida das outras pessoas. Essa é a ideia aqui. A pessoa que só procura o erro na vida das outras pessoas. John Stott vai dizer o seguinte, isso é unânime entre os comentaristas e os pregadores quando nós vamos para esse texto. John Stott vai dizer o seguinte: a crítica que julga os outros, o crítico que julga os outros é um descobridor de erros, num processo negativo e destrutivo para com as outras pessoas, e adora viver à procura de falhas nos outros. Imagina as piores intenções nas pessoas, joga água fria nos seus planos e é inflexível quanto aos erros dela. Uma vez eu cheguei numa pessoa e disse assim: você viu como aquele pregador é uma bênção? A pessoa disse para mim: eu não sei como é que é a vida particular dele. Sabe aquela pessoa que só enxerga o negativo nas outras pessoas, não confia em ninguém, critica, joga água fria nos planos e é injusta nas suas falas? É isso aqui que Jesus está criticando, quando ele diz, não julgueis, né? E ele vai continuar, ele ainda diz, para que vocês não sejam julgados. Significa que, se você é um julgador ou uma julgadora, outros serão julgadores em relação a você. Mas não somente os outros, mas também Deus. Pois a pessoa que se apresenta como juiz dos outros, um dia ela vai enfrentar o juízo de Deus. Ela também vai enfrentar o juízo de Deus. E o crítico, muitas vezes, ele esquece que ele enfrentará a Deus no julgamento. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 12. Diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nós também vamos prestar contas das nossas ações diante de Deus. Queridos, como nós vimos aqui, há momentos em que o julgamento acontece. Jesus não está ensinando que nós não podemos julgar as pessoas. Como nós vimos, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina. Mas Mateus capítulo 7, versículo 1, ele não é um versículo isolado das Escrituras. Outro dia eu vi uma imagem
que eu achei legal, estava assim, a Bíblia nos dias de hoje, Mateus 7,1, não julgueis, e o resto tudo rabiscado, como se ele fosse o não julgueis algo isolado. Mas o não julgueis aqui, Jesus está ensinando quanto ao hábito de ficar encontrando defeitos. O hábito de criticar duramente as pessoas. É um espírito mesquinho e crítico que só enxerga o mal nas outras pessoas. E eu pergunto para você, como é que está o seu coração? Você tem um hábito de ficar encontrando defeitos nas pessoas? Você tem um hábito de ficar criticando as pessoas e só ver o mal nos outros? Capítulo 4, versículo 11 e versículo 12 diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Segunda lição, um desafio a ser ouvido. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aqui o Senhor Jesus está falando sobre uma questão real, pois quando julgamos outra pessoa, conforme nós vimos no versículo 1, de maneira mesquinha, amarga, injusta, nós sempre fazemos isso de uma perspectiva distorcida. Porque Jesus aqui ele vai usar uma imagem. Alguns comentaristas vão dizer que ele usou um humor aqui, para falar de uma viga saindo, de uma pessoa, de um homem com uma viga saindo do seu olho. Né? Eu vi uma imagem, eu estava estudando, de um menino com um pedaço de madeira grande no olho, né, a respeito desse versículo aqui. Mas é muito mais do que isso. Por quê? Só para vocês terem uma ideia. A palavra cisco, ela refere-se a um galho seco com um pedacinho de palha. Né? Sabe quando você está em algum lugar, de repente entrou um cisco no olho, né? O André está ali, diácono, ele está com o olho vermelho. Né? Ele vai no oftalmologista porque caiu algum cisco no olho dele. Eu falei, eu vou pregar sobre cisco, hein, André? Né? Eu falei para ele agora há pouco. Então a ideia é de algo pequenininho no olho. Mas o que é uma viga? Uma viga se refere a um suporte de uma casa, ou seja, é muito maior do que um... Jesus aqui ele usa de um exagero para nos ensinar o quê? Que quando olhamos para a vida de outra pessoa, focando nas suas falhas, nós ficamos, na verdade, cegos para os problemas que habitam no nosso próprio coração. Por exemplo, se o meu coração fosse tão puro e santo quanto eu julgo que é, eu não focaria nos defeitos alheios, mas sim em amar, orar e tentar ajudar. Isso faz diferença. Enquanto focamos na maneira como algumas pessoas agem e nas suas falhas, frequentemente somos cegos ao espírito hipócrita e outros pecados que se escondem dentro do nosso coração. É mais fácil atacar os outros do que olharmos para os nossos próprios erros. E aqui Jesus, ele vai falar de algo muito difícil. Ele vai dizer que o pecado do crítico é maior do que o pecado da pessoa que está sendo julgada. O pecado do crítico é maior do que o pecado da pessoa que está sendo julgada. Porque quando nós falamos da falha de alguém que é visível, nós revelamos algo gigante dentro do nosso coração. Porque eu estou falando do cisco que está no olho do meu irmão, enquanto existe uma viga que está dentro do meu olho e que eu não estou enxergando. Isso nos faz parar e pensar antes de derrubar qualquer pessoa, antes de falar mal de qualquer pessoa, só porque aquela pessoa não vive de acordo com os padrões que eu acho que ela deve viver.
Quando nós vivemos uma vida a criticar, a julgar, a denegrir outras pessoas, isso mostra que o nosso coração não ama verdadeiramente. Qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus fala isso em Mateus 22:39. Mas não somente não amamos verdadeiramente, como o nosso coração também precisa ser transformado. A questão da viga é uma questão do coração. Por quê? O Senhor Jesus fala lá em Mateus 12:34, pois a boca fala do que está cheio o coração. E eu pergunto para você, o que tem dentro do seu coração? O que tem dentro do seu coração? Terceira e última lição, um conselho a ser honrado. Versículo 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus aqui vai usar uma linguagem muito forte. Ele chama de hipócrita aquela pessoa que vive a julgar e criticar as outras pessoas. Ele diz que quando fazem isso, estão agindo como se fossem mais santos do que realmente são. Porque a pessoa se coloca como juiz para falar da vida da outra pessoa. Mas em seguida, Jesus ele oferece um conselho. Ele diz ao suposto juiz ou juíza para primeiro limpar a sua própria vida. Então ele estará numa posição muito melhor para poder ajudar ao seu irmão, né? Jesus vai dizer aqui, olha, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você está vendo que aqui volta para o julgamento? Mas primeiro eu preciso olhar o meu coração, eu preciso estar com o coração limpo, então eu vou ver claramente, e enxergando claramente o meu espírito muda. A minha posição ela muda. Às vezes a pessoa ela precisa de ajuda, ela precisa ser confrontada, mas o meu coração muda agora para conversar com ela. A minha intenção é ajudar. E eu creio que nós veremos até mais do que o cisco no olho do nosso irmão, porque nós enxergaremos o nosso próprio coração com mais clareza, entendendo que eu sou tão pecador quanto ele ou quanto ela, que precisa de Cristo. Eu vou enxergar melhor a palavra de Deus, e vou cumprir melhor a palavra de Deus, e eu vou enxergar mais claramente a necessidade do meu irmão, e eu vou ter amor, compaixão, eu vou ajudá-lo, eu vou ter empatia pela pessoa. Quando o nosso próprio coração estiver firme, quando a nossa própria visão for esclarecida, nós seremos capazes de alcançar um irmão caído, um pecador perdido, mas agora com o espírito correto, com o coração transformado. Nós não vamos abordar a pessoa com o espírito duro, só criticando, só atacando, só condenando, mas nós vamos com um espírito de compaixão e de restauração na vida da pessoa. Olha o que diz lá em Gálatas 6, 1 e 2. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gente, eu fiquei pensando nesse versículo. Continua aqui o versículo para mim. Olha só, volta para mim um pedacinho. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aqui você vai até a pessoa, mas você não vai com ira. Você não vai com os dois, com o jargão popular, né? Com os dois pés no peito, né? Bum, manda a pessoa longe, né? Já passa uma rasteira e fala, você está errado, né? Não, você vai. Mas olha como é uma questão de coração. Por quê? Você vai com mansidão para restaurar. Se a pessoa não quiser a restauração, Mateus 18 vai dizer o quê? Chama 2 ou 3. Não quer ouvir 2 ou 3,
leva à igreja. Não quer ouvir a igreja, exclui. Jesus não está tirando essas questões que são de ética e religião, que está sendo tão combatida, mas é uma questão de espírito, é uma questão de como está o nosso coração. Sempre nós precisamos ir com a intenção de restauração, com mansidão, lembrando, cuidando-se, porque nós também podemos ser tentados e cair no mesmo erro. E termina dizendo: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Não é errado confrontar uma pessoa com o seu pecado. A Bíblia nos instrui a isso. É até pecado quando não vamos. Isso aqui é uma questão também que nós pouco falamos, né? É até errado quando nós não vamos. Mas quando nós vamos, o nosso coração precisa estar limpo, precisa ser feito com mansidão e precisa ser feito com desejo de restauração. E o mesmo Jesus que disse: não julgueis. Olha o que ele diz lá em João 7:24. Olha o que Jesus está dizendo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O que Jesus está dizendo? Que nós podemos julgar. Existem várias razões pelas quais as pessoas tendem a julgar e a criticar os outros. Alguns exemplos. A crítica, ela aumenta a nossa autoimagem. Porque apontar o fracasso da outra pessoa e derrubá-la, nos faz parecer um pouco melhores, pelo menos aos nossos próprios olhos. Isso é muito comum no Facebook. Nossa, gente, eu só entro nessas redes sociais para colocar coisa de igreja, estudo, os comerciais, porque é crítica em cima de crítica, gente xingando todo mundo, gente falando mal, e crente. E aí você fala para o crente: você está errado. Aí já vem: mas por quê? E começa, nem entro. 2, a crítica é frequentemente apreciada. Há uma tendência na natureza humana de sentir prazer em ouvir e compartilhar más notícias e se deleitar com a deficiência dos outros. As pessoas gostam de falar da vida do outro e os outros gostam de ouvir. É fofoca, mesquinha. Falar da vida dos outros. 3, a crítica nos faz sentir que nossas próprias vidas são melhores do que a pessoa que falhou. Aumenta o nosso orgulho. 4, a crítica nos ajuda a justificar as decisões que tomamos e as coisas que temos feito ao longo de nossas vidas. Racionalizamos nossas decisões e ações apontando o fracasso dos outros. Está vendo como eu estou certo e o outro está errado? 5, as críticas mostram aos nossos amigos o quão forte nós somos. A crítica dá bons sentimentos, porque nossas crenças rígidas e vidas fortes são comprovadas novamente pelo fracasso do irmão. Está vendo? 6, a crítica é uma válvula de escape para a mágoa e vingança. Achamos que a outra pessoa merece. Subconsciente ou conscientemente, a gente pensa o seguinte: ele me machucou, ela me machucou, então ele merece ser machucado também. Portanto, nós criticamos. Eu falo mesmo. Sabe aquela pessoa que ainda fala assim: eu sou sincero, eu falo na cara. Comigo é assim mesmo, não tem papo na língua. Está pecando. Jesus, ele nos ensina o quê? Não julgueis é uma questão de hábito, de crítica amarga, mesquinha e injusta diante das pessoas. Isso é um problema de coração que nos faz ter uma visão errada e agirmos de modo errado. Por quê? Porque nós temos uma viga muito grande nos nossos olhos e essa viga precisa ser removida. Aqui. E Jesus nos faz um convite, porque ele fala no versículo 5: tire primeiro a viga do seu olho. Tire
primeiro a viga do seu olho. Eu vou dizer para vocês aqui, como essa é uma prática que facilmente nós caímos nela. Criticar, ficar achando erro, ficar observando, e às vezes são coisas... Você viu a roupa que a pessoa estava usando, mas de um jeito para rir. Você viu? Gostamos de criticar. E a gente pode cair nisso facilmente. Por isso eu vou dizer para você, meus queridos, se o Senhor falou o seu coração hoje, você precisa ir até Ele, tirar a viga que está no seu olho. E o olho aqui significa o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Confesse seu pecado. Peça a ajuda de Deus para que você possa olhar os outros com espírito de compaixão e restauração. Gente, olha o desafio. Sabe aquela pessoa que talvez é uma pedra no seu sapato? Você ser bênção na vida dela. Você ser alguém que vai amar e vai orar e vai procurar ajudar. Mas não somente isso. Não seja precipitado. Ouça mais e fale menos. Não dê ouvidos a boatos. Nós vivemos épocas de fake news. Não dê ouvidos a boatos. Não dê ouvidos a fofoca. Se alguém for falar mal de alguém para você, corta. Eu sei que no começo pode parecer estranho, mas a pessoa vai pensar 2 vezes antes de falar mal de outra pessoa para você depois. Corta. O assunto, se for verdade, fulano está em pecado, fulano está assim, vai conversar com a pessoa. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. E não entre em assuntos que não lhe são devidos. Não deixe. Precisamos cortar esse mal pela raiz. E lembre-se, gostaria de terminar com Gálatas 6, versículo 1 e versículo 2 novamente. Irmãos, se alguém for surpreendido com algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Irmãos, talvez esse é um dos versículos mais mal interpretados das Escrituras. Não julgueis. Jargão popular. Não julgueis. Mas com muito cuidado. Com muito cuidado, mansidão. Quando alguém disser para vocês, não julgueis, com mansidão, ensina o que isso significa. Mas não sai depois criticando a pessoa e rindo dela. Porque senão a gente cai no mesmo erro. Vocês percebam? Como eu disse agora há pouco. Essa questão é uma questão que facilmente nós caímos nela. A questão de julgamento. Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que nos ensina. E como facilmente, ó Deus, nós caímos nesse erro a respeito de julgar as outras pessoas de maneira injusta, de maneira mesquinha. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor limpe o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a enxergar o outro com empatia, com compaixão, com amor, sempre na intenção de ajudar. E que quando formos até a pessoa, possamos fazer isso com mansidão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, abençoa a tua igreja, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.